Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Protagonismo em Ação, Conceitos de Qualidade na Educação Infantil. Essa série, produzida pelo LEPS, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, apresenta conceitos que viabilizam uma educação infantil de qualidade. Recomendamos iniciar essa série pelo episódio 1, que apresenta uma contextualização sobre o cenário da educação infantil. Os conceitos de qualidade na educação infantil possuem múltiplas dimensionalidades, e nessa série iremos focar na dimensão curricular. Ao todo, serão apresentados 5 conceitos de qualidade. São eles: aprendizagem baseada no brincar e ampliação da aprendizagem, boas oportunidades de aprendizagens, mediação do professor, questões abertas e fechadas e adequada ao desenvolvimento. Todos os conceitos citados fazem parte da EAP, Escala de Avaliação de Aprendizagens dedicados à primeira infância. A EAP define esses 5 conceitos-chave de qualidade que estão alinhadas ao que é proposto por uma das principais orientações normativas da área em nosso país, a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil. Neste vídeo, vamos conhecer o conceito questões abertas e fechadas. A maneira que o professor realiza perguntas atua diretamente na ampliação do conhecimento das crianças, que ao serem instigadas passam por um movimento de reflexão sobre as experiências oportunizadas. Existem 2 formas de pergunta, as abertas e as fechadas. Perguntas abertas têm mais de uma resposta possível e encorajam a criança a pensar e refletir com sua própria compreensão e experiências. Podem também engajar as crianças em discussões sobre um tópico que aprofunda sua aprendizagem, como, por exemplo, o que vocês acham que aconteceria se tal coisa? Ou como podemos fazer tal coisa? Ou ainda, por que isso aconteceu? Já as perguntas fechadas são aquelas que geralmente possuem apenas uma resposta correta possível e frequentemente podem ser respondidas com uma palavra, em coro ou ao se listar alguns fatos. Por isso que, se fossem usadas apenas perguntas fechadas nas atividades, não seriam promovidas discussões, reflexões sobre temas, limitando assim certas experiências às crianças. Não fazer questões ou só realizar questões fechadas tem como consequência a não promoção de discussões ou engajamento por parte das crianças. E com isso não é oferecida a oportunidade para refletir sobre os temas a partir das experiências, o que restringe as possibilidades de pensamento, como, por exemplo, raciocinar e dialogar. As interações promovidas pelas perguntas abertas e fechadas auxiliam no processo de conhecimentos por parte das crianças. São momentos ricos em debates que possibilitam a potencialização das aprendizagens, desenvolvimento e socialização descritos na BNCC. Através delas, as crianças resolvem questões, conflitos e indagações por meio das pesquisas e investigações. Ao mesmo tempo em que se amplia o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças, é também encorajada a autonomia para resolver problemas, expandir suas ideias e opiniões. Nesse cenário, pode-se aguçar a curiosidade, organizar contextos inspiradores, a fim de criar um ambiente que o professor também possa observar as ações, expressões e fala das crianças, e assim, refletir sua prática. Em toda a série, iremos trazer práticas que ajudem a entender como aplicar os conceitos. Neste vídeo, vamos falar sobre como a leitura de livros contempla o conceito perguntas abertas e fechadas. Mas não se esqueça, o conceito permeia todas as práticas educativas. O momento da escuta de histórias abre oportunidade para realizar perguntas abertas, que promovem discussões e debates ricos para o desenvolvimento infantil. O mundo da fantasia constitui um modo de construção de significado pelas crianças. O faz de conta possibilita a construção do conhecimento sobre o mundo, oportunizando leituras sobre ele. Considerar e efetivar o faz de conta significa respeitar a infância. Por mais que o professor tenha em suas mãos um livro de história
Primeiro, ele tem que conhecer bastante a história, a realidade da sua turma e, através da entonação, às vezes mesmo ser um recurso pedagógico, de fantoche ou de outros elementos, o professor pode, eu usava bastante esse recurso, da entonação da voz, de caras e bocas, de sons para chamar a atenção da criança, onde eram momentos de alegria, de sorrir, ou para chamar a atenção da turma, né? Fazer aquele suspense na voz, olhar no olho da criança, o que pode vir, o que aconteceu, vamos ver, antecipar a curiosidade da criança através da sua entonação, através do olhar diretamente para a criança, não apenas para o livro. Sempre está motivando a questão da imaginação da criança, porque o que acontece? Quando a gente faz essas questões, a motivação da criança para ouvir história, para tentar inferir questões do seu dia a dia diante daquele texto, é muito mais provável. Se usarmos como exemplo o livro Chapeuzinho Vermelho, podemos pensar em algumas perguntas que os professores podem realizar durante o momento de leitura com as crianças, sejam elas abertas ou fechadas. Perguntas como: o que você faria se chegasse na casa da vovó e visse um lobo? Ou qual outro caminho você faria se fosse Chapeuzinho? Ou então, como você tiraria a vovó da barriga do lobo? São perguntas abertas. Vocês podem perceber nesse exemplo que a criança terá que fazer um movimento de pensar, promovendo uma discussão com o professor, com as outras crianças e as colocando de maneira engajada na descoberta de coisas novas e significativas. Já perguntas como: que cor é a capa da Chapeuzinho Vermelho? Ou o que a Chapeuzinho estava indo levar para a vovó comer? São perguntas fechadas. Uma vez contando a história Rapunzel, eu fiz uma entonação bem grande em relação à questão do pai pular o muro para pegar os tomates, né, no quintal da bruxa, e depois a bruxa descobrir e, por fim, ter que doar a filha. Nessa questão, eu criei uma forma, contando a história, de problematizar o que o pai poderia fazer para pagar a bruxa pelos tomates pegos, ou se ele não precisasse ter entrado no quintal da bruxa sem que a bruxa percebesse. Professor, ele podia ter ligado para ela e falado, explicado a situação. Aí outro falou assim, já que ele pulou, ele poderia oferecer o pagamento. Mas se ele não tivesse dinheiro, poderia pagar em cartão de crédito. Então, assim, essas questões, o professor coloca a escuta diante da linguagem da criança, diante da realidade que a criança faz, né, do seu dia a dia. Perguntas fechadas não enriquecem as práticas e interações. No entanto, dependendo do contexto, da faixa etária e do potencial de desenvolvimento das crianças, as perguntas fechadas podem ajudá-las na nomeação de coisas ou para relembrar algum conhecimento. Todavia, é preciso frisar que perguntas assim não geram discussões e têm suas limitações. Neste vídeo, você conheceu o conceito Questões Abertas e Fechadas. Assista aos outros episódios da série e conheça os 5 conceitos de qualidade na educação infantil. Essa série busca contribuir para a construção de políticas públicas que garantam o direito de uma educação infantil de qualidade. Até o próximo vídeo!
Neste vídeo, você conheceu o conceito adequado ao desenvolvimento.